Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da nossa Semana do Investimento Imobiliário. Essa semana que está sendo integralmente dedicada aos investimentos imobiliários aqui no canal do Portal VGV. Nós temos visto aí que o mercado imobiliário está atraindo cada vez mais investidores, muito devido ao momento aí econômico que a gente está passando, a situação toda, taxa de juros no menor patamar da história, muita gente interessada em se expor ao setor de real estate, querendo ou empreender no setor imobiliário, ou fazer aí, alocar recurso, alocar capital, fazer investimentos no setor imobiliário. E é claro, nós como canal de informação, como canal de conhecimento, não poderíamos deixar de comentar, de levar conteúdo, de levar informação para poder auxiliar todos aí a fazerem negócios aí da melhor forma. Durante toda essa semana a gente está tratando de diversos aspectos. No primeiro dia nós tratamos sobre modalidades de investimento imobiliário. Aliás, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pare um pouquinho e assista o primeiro vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima o link para que você possa ir direto até lá e assistir, porque é uma sequência lógica e você precisa entender exatamente como funciona. Primeiro dia, falamos sobre modalidades de investimento. Segundo dia, abordamos aí questões financeiras, análises financeiras que são fundamentais para você poder começar a investir no setor imobiliário. E hoje vamos falar um pouquinho sobre análises jurídicas, questões jurídicas, o que a gente precisa estar atento em termos jurídicos. Lembrando que esse evento ele conta com certificado de participação para quem se inscreveu no site. Se você não se inscreveu, acessa lá portalvgv.com.br/Semana do Investimento Imobiliário enquanto o site ainda está no ar, porque ao final dessa semana a gente vai enviar certificados de participação para todo mundo. E para poder comentar a respeito sobre investimentos imobiliários, a gente está recebendo aqui o Guilherme Lapo, o Juliano Tonietti, eles que são autores do livro Real Estate no Brasil, o guia mais completo sobre investimentos imobiliários já escrito até hoje. Conheci esse livro, tive a grande felicidade de ser presenteado com esse livro, fui atrás dos autores e convenci eles aí a estarem aqui com a gente, abordando um pouquinho o tema. Eles aceitaram o nosso convite e agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito com ele sobre questões jurídicas. Esse livro, só reforçando, para quem tiver interesse em adquirir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link direto onde você pode conhecer um pouco mais. São mais de 500 páginas aqui, conteúdo vasto e denso sobre investimentos imobiliários. Com certeza ele pode te ajudar bastante. Bom, eu já queria começar perguntando aqui para os nossos convidados. Qual que é a importância das questões jurídicas envolvendo investimentos imobiliários? O que uma pessoa que está querendo investir no setor imobiliário ela precisa estar atenta quando a gente fala de aspectos jurídicos de uma forma geral? Então, Bruno, aqui no Brasil a gente não tem, quem não é um profissional da área do direito, às vezes não tem ideia da complexidade e a importância de checar a parte jurídica na simples compra de um imóvel. Geralmente quando você vai comprar o primeiro imóvel, você se depara com termos que nunca ouviu, como escritura, matrícula, certidão negativa, cópia autenticada para lá e para cá. E por que isso é desse jeito? A gente tem um sistema de registro de imóveis bastante exigente aqui no Brasil, tanto para proteger o comprador proprietário, como para proteger aqueles que demandam os imóveis daqueles que passam a dever na justiça. Então, a parte jurídica na aquisição de um imóvel e para o empreendedor imobiliário, ela passa a ser rotina diária para quem trabalha no mercado imobiliário. Então, para os empreendedores que vão começar um novo negócio e fazer a aquisição de um novo terreno, a primeira coisa que ele deveria fazer, antes mesmo de ver assim, o potencial construtivo, o zoneamento, é puxar o documento mais básico de todos, que é a matrícula. A matrícula ela funciona como? Ela é como se fosse uma ficha de cadastro num cartório chamado Cartório de Registro de Imóveis, que é diferente do cartório de notas. A primeira diferença que a gente vê, tem um cartório específico para registro de imóveis, onde ele tem lá uma fichinha para cada imóvel com todas as informações, como o tamanho, as divisas, os confrontantes, todos os compradores que já trocaram
a posse, todos os eventos que aconteceram com aquele imóvel, se ele foi construído, se ele foi demolido, se ele foi ampliado, né, se ele foi subdividido ou não. Então, através da matrícula, que é esse primeiro cadastro, você já vai checar quem que é o verdadeiro dono dele, né, que muitas vezes não é o cara que está anunciando, e se ele tem algum ônus, ou seja, ele foi dado em garantia alguma dívida, né, porque a primeira garantia que algum banco ou algum credor vai te pedir para te emprestar dinheiro é algum ativo real, um imóvel para ter essa garantia. Então, os imóveis que estão disponíveis no mercado, eles podem ser dados em garantia. Você tem que verificar isso antes de realizar a compra ou uma negociação imobiliária, né? Então, outro documento importante que você tem é a escritura. A escritura nada mais é do que um contrato de compra e venda registrado no cartório de notas e depois averbado na matrícula. O que é isso? Você faz num cartório esse contrato de compra e venda e leva a registro para ficar nessa fichinha do imóvel, né? O que a parte jurídica é tão importante? Porque ela vai garantir que nesse momento da aquisição do imóvel, que o comprador, que está se mostrando comprador é ele mesmo, né? Se quem está vendendo o imóvel é realmente quem está registrado na matrícula, seja uma empresa, uma pessoa jurídica ou física, e se aquele imóvel está livre de ônus, né? Se ele não está dado em garantia, se ele pode ser negociado, se ele pode ter o fim que você está propondo. Às vezes você pode pegar um imóvel rural, por exemplo, e que está fora do perímetro urbano, e você querer fazer um edifício. Como que você vai descobrir isso? Você vai puxar a matrícula, vai verificar a inscrição no IPTU ou no INCRA dele, e aí você começa a ter as pistas de o que você pode fazer nesse imóvel ou não, né? E não só essa parte da aquisição, ao longo do desenvolvimento imobiliário, o direito vai acabar permeando, né? Se você for um incorporador, ou seja, aquele que vai desenvolver empreendimentos para venda, você não pode fazer a venda de nenhuma unidade antes de realizar o registro dessa incorporação imobiliária, né? O registro, dentro do ciclo de desenvolvimento do empreendimento, você negocia o terreno, aprova o projeto na prefeitura e aí você vai para o registro. O que ele vai te pedir lá? Ele vai pedir a descrição de todas as unidades que você vai desenvolver, as áreas, a descrição dos acabamentos, quem são os empreendedores, quais garantias eles dão para os compradores, quais foram os proprietários antecedentes daquele imóvel, vai pedir todas as certidões, se eles estão devendo impostos, se eles estão devendo para alguém no Tribunal de Justiça do Estado, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, para garantir que quem compra aquela futura unidade autônoma, seja um apartamento, uma salinha, ele esteja garantido que aquele terreno onde foi feito o empreendimento não vai ser questionado na Justiça, né? Então, a nossa legislação ela é muito robusta e exigente, tentando proteger o comprador, né? Às vezes ela até exagera demais, né? Ela peca com redundância, mas no fim é para proteger o comprador. E o empreendedor tem que conhecer essa legislação para poder empreender com segurança e não tomar as punições e também não proteger o bem que ele está desenvolvendo, né? No setor de loteamentos, por exemplo, a gente tem uma lei específica que é a parcelamento do solo, que também exige que o empreendimento passe a registro, assim como as incorporações imobiliárias, né? E se for um empreendimento para renda, a gente tem uma lei específica que é a lei das locações, né? A lei do inquilinato, que também vai ditar as regras de como que vão ser os prazos das locações, o que você pode pedir de garantia ou não do locatário, qual vai ser os tipos de garantia que você pode pedir, quais vão ser os prazos que você pode fazer a renovação do aluguel, ou seja, mudar o preço que você tem combinado, né? Então, todo esse conjunto de leis no Brasil, ela acaba sendo muito importante para o empreendedor imobiliário, que mesmo ele não sendo formado em direito ou um advogado atuante,
ele vai ter que se permear nesses jargões e conhecer um pouco desse mundo. Agora, eu queria aprofundar um pouquinho do ponto de vista do empreendedor, né, do investidor. E aí, Juliano, você falou muito aí sobre compra, sobre venda, sobre locação. Eu queria analisar um pouquinho todo esse aspecto, só que do ponto de vista realmente de quem está disponibilizando aquele empreendimento, né, de quem está fazendo aquele investimento. Para que esse investidor ele possa ter aí uma melhor condição tributária, para que ele possa ter uma melhor proteção quando ele for efetivamente disponibilizar esse empreendimento, queria que fizesse uma análise um pouco geral sobre essa personalidade jurídica que ele precisa ter. E eu queria até aproveitar e perguntar para você, Guilherme, de uma forma geral, né? Em que situações aí que é melhor o investidor ele ficar na pessoa física, ou quem sabe quando que é melhor ele migrar para uma pessoa jurídica, ou eventualmente constituir aí uma holding patrimonial, enfim, de uma forma geral, qual que é a melhor personalidade jurídica que o investidor imobiliário pode ter para poder se expor a esse mercado aí de real estate e ter uma melhor condição tributária quando ele começar a oferir aí seja lucro ou receita de uma forma geral com aquele investimento? É uma ótima pergunta, né? A gente aqui, quando vai pegar um negócio para analisar, a gente pensa em alguns pilares, tá? Então, aí tem os mais comuns que normalmente fazem parte das análises de viabilidade de vários empreendedores, né? A análise técnica, né? O que eu posso fazer naquele imóvel, pegar lá a lei de uso e ocupação do solo, ver isso. A gente tem a análise ambiental, né? Ver lá se tem alguma coisa ambiental, algum problema, alguma coisa de atenção naquele imóvel. Análise de mercado, né? Por quanto que eu vou vender um apartamento aqui, por quanto que eu vou alugar um galpão nesse mercado. Isso é uma análise mercadológica super importante que, pelo menos, a maioria dos empreendedores deveria fazer. E aí você tem a análise de viabilidade jurídica, né? Um pilar da análise jurídica é esse que o Juliano estava falando. Então, vamos ver a matrícula, vamos ver toda a documentação, vamos ver se tem algum ônus, se tem alguma dívida, se o imóvel foi dado em garantia, quem são os proprietários antecessores. Toda essa diligência jurídica é importantíssima. Mas a gente também tem alguns outros pontos relacionados a questões jurídicas de um determinado negócio. Então, um deles, que é o que eu acho que você está se referindo, é a questão do veículo de investimento, né? Então, assim, para diferentes negócios imobiliários, a gente pode estruturar veículos de investimento diferentes. Então, vou dar alguns exemplos aqui, a gente até citou nos outros vídeos. Então, a pessoa física é um veículo de investimento, tá certo? Uma limitada, uma SA, uma empresa de responsabilidade individual, um fundo de investimento, cada um desses entes jurídicos, né, CPF, CNPJs, são veículos de investimento. E esses veículos de investimento, Bruno, eles podem também ser relacionados a aportes de equity, né, que a gente chama capital social mesmo, investimento direto no negócio com o seu capital, ou investimentos via dívida, né, que também existem os veículos de investimento imobiliário através de dívidas. Podem ser estruturadas debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, mútuos, e outros instrumentos e veículos jurídicos, né, que fazem parte da análise de viabilidade do negócio. Então, o Juliano colocou aqui perfeitamente vários indicadores jurídicos que precisam ser avaliados. Porém, no momento da estruturação de um negócio, a gente também precisa ter em mente qual é esse rol de possibilidades de veículos de investimento, né? E aí você citou a questão tributária. A questão tributária, sem dúvida alguma, vai fazer parte da definição desse veículo de investimento. E para isso você vai precisar entender as regras jurídicas relacionadas a cada tipo de investimento e cada tributação por veículo. Tá? Mas além disso, a gente também precisa, além de pensar no veículo por causa do tributo, pensar no veículo pelo formato do investimento. Né? Quem são os investidores que estão acima daquele veículo? São outras pessoas jurídicas, são pessoas físicas, qual a quantidade de pessoas. Então você veja, né, tem vários itens relacionados a esse tipo de seleção do veículo. Mas como analisar, né? Você tem que entender se é um empreendimento de base imobiliária. A maioria dos negócios de base imobiliária funciona bem, você ter uma empresa no lucro presumido, onde você vai pagar ali seu PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social,
somando ali uma alíquota média entre 11% e 14,5%. Né? Se você já tiver um empreendimento para incorporação e venda ou um loteamento, você tem diferenças um pouco nas bases presumidas da lei que fazem com que seu imposto seja aí de 5,9%, 6% até 6,73%. Né? Então, mas você tem outros veículos que até têm isenções desses impostos. Né? Então, você tem o veículo do Fundo de Investimento Imobiliário, que ele não paga esses impostos sobre a locação ou sobre a venda. Você tem veículos como os fundos de investimento em participação, que ao vender as participações societárias que ele possui, ele também não incide um ganho de capital. Então, assim, é uma pergunta muito boa. A resposta é que depende do tipo de negócio, do tamanho do negócio, da quantidade de investidores, se a visão é de equity ou se é de dívida, e das características tributárias que podem incidir em um negócio ou em outro. Pegando um caso que é bem comum, assim, que é bem peculiar, aqui no canal existe um tipo de investidor bem específico, as pessoas costumam perguntar muito a respeito disso, né? Vamos imaginar aquela família, tá? Que cada integrante dessa família tem a sua atividade profissional, já tem ali a sua própria fonte de renda, mas essa família começou a investir no mercado imobiliário visando muito formação de patrimônio, para poder ter renda lá no futuro com locação, visando uma aposentadoria no futuro, né? Ou seja, um negócio de base imobiliária. Para essa situação, assim, o que seria um instrumento jurídico mais adequado, né? Qual que seria o instrumento, a maneira de se expor ao mercado imobiliário de uma forma que seria mais adequada, tanto para que essa operação possa aí ter um melhor retorno aí em termos de tributação, melhor benefício, digamos assim, com uma tributação que seja mais favorável para o investidor e também como uma proteção jurídica para todos os envolvidos. Qual que seria uma modalidade mais indicada? Vai depender do tamanho desses investimentos, tá, Bruno? Mas em muitos casos, quando o objetivo da pessoa é formar um patrimônio gerador de renda imobiliária, vale a pena estruturar uma empresa, uma limitada, no lucro presumido, tá? Onde você pode aportar capital, cash, né, dinheiro dentro dessa empresa, então você faz um aumento de capital, coloca ali o seu recurso e diretamente através daquela empresa você compra um terreno, constrói um imóvel ali, depois vai alugar ele. Normalmente esse é um formato vantajoso. Né? Algumas pessoas já têm o imóvel na pessoa física e desejam abrir uma empresa na pessoa jurídica para aportar aquele imóvel e economizar imposto. Né? Em vez de eu pagar o imposto da pessoa física, eu acabo pagando o lucro presumido da pessoa jurídica, que é mais barato. Nesses casos, a pessoa não pode se esquecer que, ao integralizar esse imóvel da pessoa jurídica com fins de locação imobiliária, ela vai precisar pagar o ITBI, né? Então, por exemplo, em cidades aqui como São Paulo, onde você tem altos valores venais e também um ITBI com alíquota de 3%, às vezes essa economia de imposto pode demorar alguns anos para dar payback. Então, a pessoa também tem que ter noção que ela vai ter que ter essa exposição de caixa de pagar um ITBI logo no começo. Mas, via de regra, para esse tipo de público que quer formar a longo prazo, médio e longo prazo, um patrimônio de renda, gerador de renda, vale a pena ter uma empresa proprietária desses imóveis para pagar menos imposto. Não sabemos quando que os dividendos dessas empresas vão ser tributados, né? Então, isso também é um grande ponto de interrogação, ainda mais recentemente, onde a gente começou a escutar discussões sobre isso na equipe econômica. E para casos semelhantes, porém com característica aí mais de empreendimentos imobiliários, né? Então, por exemplo, aquele investidor que quer construir casas para poder vender, não como uma atividade principal de renda, mas ele já começou a fazer isso com uma certa frequência, né? Que é comprar um terreninho, fazer uma obra, construir essa casa e vender essa casa depois de pronta, né? O que seria mais o indicado? Seria também o lucro presumido pelo tamanho da operação dele, ou seria aí uma análise que precisaria ser feita caso a caso? De uma forma geral, o que esse tipo de investidor ele precisa considerar para poder começar a analisar e ver o que mais se adequa à realidade dele para que ele tenha um melhor retorno daquele investimento que ele está fazendo? Bruno, é bastante semelhante, né? Tudo vai depender do tamanho do investimento, né? Se o cara está comprando um terreno
pequeno e vai fazer uma casa, talvez a pessoa física resolva o problema dela, né? Começou a crescer um pouquinho, 3, 4, 5, 10 casas, né? Aí você já começa a valer a pena ali, talvez uma empresa limitada mesmo, simples, sem grandes complicações, seja ele sozinho, ele vai ser uma EIRELI, mas se tiver mais sócios vai ser uma sociedade de responsabilidade limitada, e vai pagar aí o lucro presumido que o Guilherme comentou. As alíquotas de presunção são um pouquinho diferentes, né, e vão ficar restritas ali entre os 5,9 e os 6,73, com a possibilidade de o empreendedor entrar no famoso regime especial de tributação, que é o RET, que muita gente já ouve falar, mas não entende muito o que é. O RET, ele é uma possibilidade, ele é uma troca de benefícios, né? Você, registrando no cartório de imóveis a sua incorporação imobiliária, onde você combina ali desde o começo do empreendimento, que você só vai retirar lucros daquela empresa após a entrega do empreendimento, ou seja, obtendo o habite daquela obra, né? O habite, que é o documento que a prefeitura faz a fiscalização que aquela obra foi concluída de fato, você tem uma vantagem tributária. Então, os 6,73 que a gente comentou cai para 4%, né? Mas com o ônus de que você não vai poder retirar lucros da empresa enquanto acabar a obra, né? Isso dá uma vantagem para o comprador, sabendo que aquele empreendedor está tendo benefício fiscal em troca de que ele não vai pegar dinheiro de uma obra e usar em outra. Isso aí veio criado depois que a famosa Encol quebrou na década de 90, né? Quem empreendedor conhece essa história e essa vantagem acabou surgindo para dar um incentivo extra aos empreendedores imobiliários. Mas é lógico, eu não gosto de taxar uma forma de formatação jurídica, porque ela vai depender do tamanho. Você começa a crescer o tamanho do empreendimento, talvez comece a valer a pena um fundo imobiliário mesmo, né, que tem as suas vantagens de desenvolvimento, de isenção de imposto de renda, sob certas condições, tem um número mínimo de participantes, um percentual máximo que o majoritário pode ter, né, o vendedor do imóvel não pode ter uma participação relevante também, mas enfim, você sempre vai ter que considerar quem são os investidores, o tamanho do investimento e os custos de transação disso tudo, porque abrir uma empresa, você vai ter ali custos com a abertura dela, o advogado, o registro na junta, a mensalidade do contador, né? Você vai ter um financeiro, abrir conta para essa empresa, né? Tudo isso vai encarecendo as estruturas. Você vou abrir então um fundo de investimento imobiliário. O fundo, você vai precisar dos advogados para criar o regulamento interno do fundo, registrar eles na CVM, registrar ele no cartório de títulos. Tudo isso também vai encarecendo, então você tem que ponderar os benefícios que aquela estrutura traz com os custos de implantação dela, né? Excelente. Bom, meus amigos, e para a gente poder fechar esse bloco aqui, né, falamos aí de diferentes situações e questões jurídicas que envolvem cada uma dessas situações que o investidor precisa estar atento, e para poder encerrar, eu queria chamar um pouco a atenção aqui para a locação, né? Então vamos imaginar aquele empreendedor ou aquele investidor ali que ou construiu um imóvel e vai disponibilizar esse imóvel para locação, ou ele comprou um imóvel e vai disponibilizar esse imóvel para locação. O que esse investidor, né, que está visando essa locação, esse negócio de base imobiliária, ele precisa estar atento, por exemplo, em termos de contrato com quem vai ocupar esse imóvel, né? O que ele precisa estar atento em questões jurídicas para que ele possa fazer uma locação segura desse imóvel e principalmente para ele poder proteger o capital dele com relação ao tempo, né? Então, por exemplo, questões de reajuste, enfim, durante todo esse período de locação, além de se proteger juridicamente, o que ele precisa estar atento para poder proteger o valor do capital, o valor do investimento que ele fez ali e, consequentemente, ter o melhor retorno desse investimento. Juliano, vou colocar alguns pontos aqui que me vem em mente. Um ponto muito importante aí que você citou, Bruno, é se lembrar, né, do reajuste. Muito dificilmente o corretor imobiliário vai esquecer de te ajudar a lembrar de estar isso no contrato, mas o empreendedor tem que se lembrar de reajustar o
o aluguel no período mínimo permitido em lei, né? Então, hoje, o período mínimo permitido em lei é de 12 em 12 meses, você faz um reajuste por um índice inflacionário. O mais utilizado para aluguéis de pequenas propriedades e médias propriedades é o IGPM, né, até conhecido como o índice de inflação do aluguel, né, sai muitas vezes na mídia que o IGPM é o índice de inflação do aluguel. Esse é o mais utilizado aí para fazer os reajustes anuais dos contratos de locação, e você não pode se esquecer dessas cláusulas de reajuste no seu contrato, mas existem muitos outros contratos que também são ajustados por outros índices. Eu posso citar aqui o IPCA como outro que também é amplamente utilizado aí, e existem especulações, qual que é o melhor índice para reajuste. O IGPM sempre sobe mais que o IPCA, a gente já fez algumas análises sobre isso, olhando no retrovisor e vendo o passado, então assim, às vezes é uma especulação pura e simples. O que vale é você entender qual é o índice que representa mais aí o mercado que você está inserido, o índice que às vezes, por exemplo, se você tem um supermercado, né, que tem lá todos os insumos que ele vende reajustado por IPCA, talvez faça mais sentido que o reajuste do supermercado esteja atrelado ao IPCA, né, não para a gente ficar aí achando que o IGPM vai subir mais que o IPCA. Então, assim, uma coisa é o reajuste, né? Então, um período mínimo de 12 em 12 meses, mas existe uma previsão na lei de que isso pode até ser revisto no caso de uma inflação muito rápida, que cresça muito rápido. Esperamos que a gente não veja isso novamente, tá? Outra coisa que o empreendedor imobiliário tem que lembrar de colocar no contrato dele é uma espécie de garantia, tá? Então, assim, algumas garantias que são comuns aí, o calção é uma garantia interessante, né? Então, você pode cobrar ali um depósito inicial do seu inquilino para você usar no caso de atraso, para você usar no caso de inadimplência. Então, o calção é uma solução interessante. O calção tem que ser devolvido no término do contrato, reajustado por poupança. Mas existem outros tipos de garantia também, como uma fiança. Às vezes você pega um fiador para dar uma garantia, se o inquilino não pagar, você vai lá cobrar o fiador. Existe a fiança bancária também, onde o inquilino ele contrata uma fiança com um banco, ele chega lá no banco e fala assim, me dá uma carta fiança, porque eu preciso alugar um imóvel aqui, às vezes é muito grande, muito relevante, o locador vai exigir essa fiança bancária. Existe também o pré-pagamento, né, o paga para usar, né, que a depender se você tiver um contrato de curtíssimo prazo, às vezes num self-storage, numa kitnet, num coworking, existem esses contratos pré-pagos, né? Paga para usar, se você não pagou, você não usa o mês seguinte, eu tranco a porta da sala e você não entra, né? Então, acho que se eu pudesse citar duas coisas, lembrar aí o reajuste do seu contrato e lembrar das garantias também. Bom, complementando aí, muito importante, o preço, né? É muito interessante você travar o preço no contrato, e também, muitas vezes, por uma questão comercial, você não precisa travar o preço de forma uniforme no prazo. Você pode pôr, por exemplo, uma escadinha para ajudar o teu inquilino. Primeiro ano é num preço por metro quadrado, segundo aumenta um pouquinho, terceiro aumenta um pouquinho. Isso pode ser previsto em contrato, né? Você pode, a depender do nível de benfeitorias que você faz no imóvel, como, por exemplo, no contrato Build to Suit, que são aqueles contratos de construção ajustada ou construção sob medida, onde o empreendedor desenvolveu aquele imóvel especificamente para atender aquele inquilino, você pode exigir mais garantias e um prazo de locação bem longo. Estou falando aí de 10, 20, 30 anos de contratos de locação, né? Esses tipos de contratos de locação pedem garantias maiores para proteger o investimento que aquele empreendedor fez, né? Então, geralmente, eles são feitos com grandes empresas, então pedem fiança da matriz, carta fiança de banco, como o Guilherme colocou, né? Para proteger toda essa alocação de capital que o investidor coloca para um imóvel específico,
a ponto de que, se ele ficar vago, vai ser um pouco mais complicado colocar outro inquilino nessa mesma condição, né? Outros pontos são importantes, o prazo do contrato, se ele não for o padrão de 30 meses, você vai fazer um prazo de 60, um prazo de 120 meses. Que mais eu acho importante você colocar no contrato? As benfeitorias e como vão ser autorizadas essas benfeitorias, né? O inquilino vai poder fazer qualquer tipo de benfeitorias, ele precisa te notificar, precisa de autorização por escrito, né? Logo no início do contrato é muito importante uma vistoria no imóvel, para garantir que quando ele te entregar, ele vai te entregar nas mesmas condições iniciais. Então, essa vistoria ela não está nem prevista em lei, mas é uma prática do mercado extremamente usual e importante, né? Você lá bater foto de todos os detalhes, descrever mesmo por escrito as condições da pintura, das esquadrias, do telhado, dos equipamentos que tem naquele imóvel. Tem muito imóvel que tem uns equipamentos mais robustos, como tem chiller para ar-condicionado, o funcionamento dos elevadores, né, compressores de ar. Então, sprinklers. Então são condições aí que tem que estar muito detalhada. Tem contratos de locação que chegam a passar facilmente aí de 100, 200 páginas por conta de todo esse detalhamento. O seguro, né, seguro patrimonial, seguro de responsabilidade civil, o que acontece, quem que vai proteger aquele imóvel, por exemplo, se pegar fogo, se der um tornado e levar o telhado embora, se esse telhado cair e machucar alguém, né? Tudo isso tem que estar previsto num bom contrato de locação. Bom, senhores, falamos aqui de compra, falamos de venda, falamos de locação, e agora para encerrar mesmo esse bloco sobre aspectos jurídicos, eu queria trazer um último componente aqui que se refere à permuta. A gente percebe que isso é algo muito comum no mercado imobiliário, né? Muitas famílias aí ao redor do Brasil têm às vezes uma área, um terreno, ou até mesmo aquela casa grande que acabou recebendo aí numa herança, e às vezes na sua cidade tem aquele incorporador local que quer desenvolver ali um imóvel naquela região, naquele local, e acaba aí fazendo essa permuta, né? Cedendo a área para que um terceiro possa desenvolvê-la e você acabar tendo ali uma participação também nas unidades, na venda, enfim, cada modelo aí geralmente funciona de uma forma diferente. E eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar esse bloco de aspectos jurídicos. O que é importante avaliar quando a gente fala de permuta no mercado imobiliário, né? Muda alguma coisa em termos de diligência, em termos de documentação que precisa ser avaliado? O que as pessoas precisam avaliar, os investidores precisam avaliar com relação à permuta, seja do ponto de vista de quem é o dono dessa área, né, e está permutando ali, está cedendo essa área para que possa ser desenvolvida, quanto também para o empreendedor, né, para quem busca essa área e vai desenvolver o negócio nessa área de outra pessoa. De uma forma geral, que aspectos, que questões aí que precisam ser observadas quando a gente fala de permuta no mercado imobiliário? Bruno, acho que assim, o primeiro, o que a gente tem que entender, estando do lado do empreendedor ou estando do lado do terrenista, é que existem mais de um formato de permuta, né? Então, me ofereceram uma permuta. Qual permuta? Vou te citar 3 formatos aqui que a gente vê bastante. Uma é a permuta física, né? Eu vou construir um prédio aqui no seu terreno e vou te dar 3 apartamentos, 4, 5, 6, né? Isso é a permuta física. Vou te dar X lotes do meu loteamento. Essa é a permuta física. Tem a permuta financeira, onde você vai lá, o empreendedor oferece 30%, 15%, 40%, a depender do tipo do negócio, do fluxo de recebíveis daquele empreendimento, né? Então você entra na mesma curva de recebimentos que aquele empreendedor, e assim que recebeu R$100, você ganha ali 15%, 20% a permuta estabelecida, né? Ou tem um caso que talvez um pouco menos comum do que esses 2 anteriores, que é o que a gente chama de permuta societária, né? É assim, a gente vai montar aqui uma empresa para fazer esse empreendimento e eu vou te dar cotas dessa empresa, né? Só que veja bem, muda bastante a configuração do fluxo de caixa nesse tipo de caso, porque você só vai poder receber dividendos dessa empresa quando houverem dividendos, se houverem dividendos,
E, por exemplo, o Juliano comentou do RET, né? Se você tiver um empreendimento de incorporação onde tem RET, você só vai receber dinheiro depois do habite, né? Então, assim, isso pode ser um trunfo para o empreendedor negociar melhor o formato A, B ou C, ou para o terrenista, né? Ele receber dinheiro antes ou receber depois, se ele vai receber menos ou mais, né? Então, assim, eu também acho, Bruno, que uma coisa que acontece muito para a gente são regras de bolo, né? No loteamento é 60, 40, na incorporação de casa é 15% para o terrenista, assim, a gente gosta de falar, não existe regra, cada empreendimento é um empreendimento, o que precisa ser feito é um cálculo ao contrário, né, a partir do potencial do negócio, para ver quanto que pode ser pago de permuta para aquele empreendedor, para o terrenista, na verdade. E esse terrenista, o que ele tem que ter em mente, né? Ele tem que ter em mente o seguinte, todos esses fluxos futuros que eu vou receber, eles representam quanto hoje, né? Então a gente já falou de finanças no nosso outro vídeo aqui. Qual é o meu valor presente desses fluxos de caixa? Ele dá mais do que se eu for vender à vista hoje no mercado? Vou te dar um exemplo, você tem um imóvel de R$1 milhão. Se você quiser vender hoje, você ganha R$1 milhão no bolso. Se você for entrar numa permuta, o valor presente dos fluxos de caixa daquela permuta tem que ser maior ou menor do que o seu R$1 milhão que você pode vender? Tem que ser muito maior, porque você está entrando num risco muito maior também, né? E às vezes essas ponderações não são feitas, né? Às vezes o terrenista ele simplesmente olha os 15% do VGV e como se esse VGV fosse imediato. Não, ele vai estar lá no futuro, ele vai depender do risco de aprovação, ele vai depender do risco de obra, ele vai depender do risco de mercado tomar aquele produto, né? Então, assim, eu citaria esses pontos aí como pontos fundamentais aí de uma análise da permuta. Eu queria só acrescentar que também a qualidade do parceiro é muito importante, né? Você fazer 15% com um parceiro de excelente reputação no mercado e 20% com aquele duvidoso, pode ser que você, entrando no de 20, você nunca receba esses 20, né? Então, não é só o percentual, né? A gente já viu um empreendedor brigando por um VGV, sendo que não tinha nem projeto. Então, você está calculando o VGV em cima do quê, né? Qual vai ser o projeto? Se ele vai construir 2 vezes o terreno e outro oferece um percentual menor, mas vai construir 4, o percentual menor em cima de 4 é melhor do que o maior em cima de 2, né? Então, assim, por isso que a gente não gosta de regra de bolo, tem que calcular um a um, entender as condições de cada um, se um tem torna, o outro não tem, a qualidade da documentação proposta, não existe só um modelo de contrato, existem vários, né? Alguns com mais risco para o terrenista, outros com menos risco, portanto, não é uma resposta para dano, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de negociação. Agora, se tem uma coisa que é consenso aqui, é a importância da figura de um bom advogado especialista no setor imobiliário, né? Porque se tem uma coisa que a gente não tem que economizar é aqui, né? Porque a estruturação de um negócio muito bem feito, ela pode representar a garantia de que você realmente vai ter aquele rendimento esperado, de que você vai ter o retorno que você realmente espera com aquele negócio, né? E o oposto também, infelizmente, é verdadeiro, né? Se você faz um mau negócio, uma má estruturação jurídica, às vezes um bom negócio, aquilo que tinha tudo para poder ser um bom negócio, pode acabar indo por água abaixo, né? A gente nunca pode esquecer aquela antiga frase, barato sai caro, né? Então tem muita gente aí que quer economizar uma razoabilidade jurídica, econômica, ou o que quer que seja no início do empreendimento, e depois amarga anos e anos e custos muito mais caros ou até perde aquele imóvel. Me manda a minutinha padrão para copiar e colar. É um problema. Tá certo. Bom, pessoal, eu queria só lembrar para quem está assistindo que o Guilherme e o Juliano, eles são autores desse livro aqui, ó, que é o Real Estate no Brasil, que é o guia mais completo sobre investimentos imobiliários e que além de abordar questões de finanças, comparativos, análises, tem também aqui retratado muito sobre esses aspectos jurídicos que envolvem o investimento imobiliário, né? Cuidados aí, diligências, enfim, coisas que precisam ser feitas para poder estruturar negócios e investimentos imobiliários muito bem estruturados. São mais de 500 páginas, eu não canso de falar sobre isso. Meu livro está cheio de marcação aqui.
estou estudando e estou aprendendo muito com esse livro, eu tenho certeza que pode ajudar você também. Se você quiser conhecer mais, vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você poder conhecer esse livro. E queria lembrar que durante toda essa semana a gente está retratando o tema investimentos imobiliários, tá? Primeiro dia falamos aqui sobre modalidades de investimento. Se você não viu, acessa o card aqui que vai ter o link direto para que você possa acompanhar na sequência correta os temas aqui abordados nessa semana. Segundo dia, falamos sobre finanças, análises financeiras, aspectos aí que envolvem aí o negócio imobiliário, investimento imobiliário que você precisa se atentar, e hoje abordamos aqui sobre alguns aspectos jurídicos. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre construção, a turma que está animada aí com obra, fazer obra, coisas aí que a gente precisa se atentar quando a gente fala do ponto de vista de investimento imobiliário. Não vamos falar de engenharia aqui, mas de investimentos imobiliários. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal do Portal VGV, se inscreve, porque aqui tem conteúdo sobre mercado imobiliário todos os dias, sua central de conhecimento do mercado imobiliário, de um jeito fácil, simples, linguagem direta, descontraída. Isso aí pode ajudar muito você a ser um profissional acima da média. Muito obrigado a todos e vejo vocês aqui no dia de amanhã. Grande abraço.